Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas para mais uma aula e hoje uma unidade, a 3 do nosso Projetos Integradores. Eu sou o professor René Moreira e estou com vocês na aula de número 10. Aula de número 10, objeto de conhecimento, direitos humanos e cidadania. Detalhamento. Como vocês entendem as concepções de sociedade, política, cultura, ética, direitos humanos, direito público e privado, na compreensão das diversas sociedades? Como os grupos étnicos da comunidade escolar convivem com os conflitos que ocorrem diante das diferenças socioeconômicas e culturais na escola e na comunidade em que estão inseridos? Considerando os direitos humanos como princípio de igualdade entre os homens, quais os limites e as possibilidades de atuar como mediador para a construção da cidadania com base nos direitos políticos, econômicos e socioculturais? Vamos à nossa aula? É isso aí, pessoal! Só nesse detalhamento já vemos que temos muitas informações para a aula de hoje, para esse novo projeto, não é isso? Então, vamos lá comigo? O que é um projeto integrador? Os projetos integradores são uma unidade curricular comum, UCC, parte dos itinerários formativos do novo ensino médio, que corresponde a projetos de trabalho globalizadores, interdisciplinares, capazes de permitir a integração de diferentes componentes e das áreas de conhecimento por intermédio de processos de ensino e de aprendizagem contextualizados e significativos. É isso aí, o projeto integrador. Perceberam? Tiveram uma compreensão agora do que verdadeiramente é o projeto integrador, ou no plural, projetos integradores, ele faz toda essa integração, certo? Dentro das áreas do conhecimento, os componentes curriculares, a questão da sociabilidade, o descobrimento das vivências, das culturas, da sabedoria, das memórias, tudo que envolve uma comunidade, assim como direitos e deveres que pertencem a nós como cidadãos e cidadãs dentro de uma sociedade. Bom, o CC, Projetos Integradores. Tema integrador, mediação de conflitos. Ciências humanas e sociais aplicadas. Tema do projeto de hoje, ou dessa unidade 3, direitos e deveres. Nome do projeto 3, direitos humanos e cidadania. Bom, apresenta diferentes caminhos de reflexão e ação para conflitos diários que os estudantes possam viver em seus cotidianos, no trato com eles mesmos e com os outros. É importante perceber o papel da mediação como uma forma de agir pessoal e coletivamente, em nome de uma cultura da paz indissociável de valores democráticos. Aqui, pessoal, a democracia, ela pesa, porque ela faz parte da nossa sociedade. Liberdade, todos nós nascemos para tê-la, para poder viver envolto da liberdade. E nessa vivência da liberdade, temos que respeitar o outro e ser respeitado, claro. Bom, venham comigo. Como vocês entendem as concepções de que, professor, essas concepções? Bom, nós vivemos em sociedade. Olha a imagem aqui atrás de mim. Todos dados às mãos, não é verdade? Então, na sociedade, nós estamos sempre um precisando do outro, certo? Vivemos em redes, ninguém está distante ou dissociado ou desintegrado. Não, todo mundo está integrado numa sociedade. Humanamente, precisamos uns dos outros e dentro dessa imensa rede, dentro das questões da sociedade, então nós estamos sempre uns precisando dos outros, certo? Vamos lá comigo. Como vocês entendem as concepções de... Vejam,
As concepções de quê? De sociedade, de política, de cultura, ética, direitos humanos, direito público e direito privado. Nossa, tem muitas palavras novas aqui, né? Ou às vezes as palavras são até conhecidas, mas a concepção que elas trazem em si é que torna-se desconhecida para nós. Calma, nós vamos entender tudo isso hoje. E tem mais, vejam, na compreensão das diversas sociedades. Tudo isso, pessoal, certo? Para compreender as diversas sociedades, inclusive a nossa, certo? De ordem global, o Brasil como todo, ou até na minha comunidade, como é que eu me entendo ali, ok? Socialmente falando. Sigamos. A defesa dos direitos humanos e a promoção da cidadania são duas frentes de atuação do Ministério Público que se complementam. Percebam que o Ministério Público está todo o tempo, né, trabalhando a questão da defesa dos direitos humanos e a promoção da cidadania, ok? Defesa dos direitos humanos e a promoção da cidadania. Isso é de competência do Ministério Público para complementar, efetivar, cobrar, né, e fazer justiça para nós. Os direitos humanos visam garantir a dignidade e a integridade da pessoa, especialmente frente ao Estado e suas estruturas de poder. E a cidadania assegura o equilíbrio entre os direitos e deveres do indivíduo em relação à sociedade e da sociedade em relação ao indivíduo. Olha, o que é que constitui mesmo a cidadania, professor? A cidadania, ela assegura o equilíbrio entre os direitos e os deveres. O que é direito? O que é dever? Né? Um eu sou obrigado a fazer, o outro eu recebo em troca. Quem é quem nessa história? Vamos aprender daqui a pouco. Combater o preconceito e a discriminação, proteger as populações vulneráveis e exigir do poder público a prestação de serviços e assistência básica são exemplos das atribuições do promotor de justiça nessa área. É para isso que nós estamos aqui, para entender toda essa complexidade e nos descobrir enquanto seres sociais e cidadãos, ok? Direitos humanos no dia a dia. Como que é isso, então? Os direitos humanos, eles estão presentes no nosso cotidiano, algumas vezes de forma quase imperceptível, mas eles estão lá. Vejam aí os braços levantando, né? Querem o quê? Liberdade, democracia e respeito. Para isso que nós levantamos nosso braço, porque queremos a voz, queremos falar, é a minha vez. Observem aqui, o que os povos defendem, a paz, a saúde, a crença, que é a religiosidade, né? Todo mundo quer o progresso para se dar bem na vida, todos nós temos que defender a nacionalidade, todos nós temos que ter educação e de qualidade, e gratuita, igualdade, precisamos, o nosso pensamento, ele não pode ser violado, tem que ter respeito ao que nós pensamos, articulamos, as ideias, né? Autodeterminação, liberdade, expressão ou expressão de liberdade, trabalho, porque todo mundo necessita do trabalho, o trabalho faz parte da vida, olha aí a vida, né? A vida. Então, pessoal, os direitos humanos, eles estão presentes, como eu li aqui, vou reler de novo, né? No nosso cotidiano, algumas vezes de forma quase imperceptível, e outras vezes nós mesmos é que não nos damos conta do que é direito ou dever, da questão da cidadania. Tem que atentar para isso, né? Vamos entender aqui, onde eles estão? Na liberdade de ir e vir. Todos nós temos esse direito de ir e vir, ou seja, ninguém pode nos prender, ninguém pode nos escravizar. Na liberdade de expressão e manifestação. Por quê? Claro, todo mundo tem que chegar o momento, eu preciso falar e eu preciso ser ouvido, é a minha voz. Liberdade de expressão é a minha voz, é a minha forma de atuar dentro da minha sociedade. Nós não podemos ser inibidos. Certo? Assegurando o quê? Assegurando, inclusive, o direito de criticar os próprios direitos humanos. Legal essa, né? O direito de criticar os próprios direitos humanos. E no direito de eleger representantes políticos. Aí também está a nossa cidadania, aí está toda a complexidade de uma sociedade e a nossa intervenção nela, certo?
Precisamos eleger os nossos representantes políticos e precisamos saber como fazê-lo, ok? Bom, vamos entender um pouco do direito público e do direito privado? O que é o público e o que é o privado? Vamos comigo. A diferença entre direito público e privado na prática é que, vamos lá, o público lida com questões relacionadas a pessoas que atuam no poder público. Claro, é o público, né? Servindo somente aos interesses públicos. E mais, professor, enquanto que o privado, ele serve aos interesses particulares. Por isso que, olha, já muda, né? Privado, certo? Ou de pessoas, os interesses pessoais, particulares de pessoas ou de empresas. Todos nós devemos seguir as leis do direito público, ou seja, elas se aplicam a todos para que a sociedade siga bem organizada e as pessoas que cometerem crimes não saírem impunes dessa sociedade. Por isso que faz-se necessário o direito público, a observância dele. Nesse ramo do direito, o Estado, e Estado aqui não entenda apenas como o Estado, uma parte da federação. Estado aqui nós vemos como a nação como todo, o poder que emana dessa nação, ok? A representação do poder mais alto, o Estado. Nesse ramo do direito, o Estado está acima do indivíduo, pois representa os interesses e regras do coletivo. Vamos entender agora os ramos do direito público, né? Ele tem várias ramificações. Nós vamos dar uma entrada para compreender melhor como cada uma acontece. Vamos começar pelo direito constitucional. A área que define a forma como o Estado é estruturado e organizado, envolvendo também os direitos dos cidadãos. Então, o direito constitucional, pessoal, ele vai através daí. Vamos reler aqui de novo. Direito constitucional. A área que define a forma como o Estado é estruturado, como esse país é estruturado, como a nossa sociedade é estruturada e organizada, envolvendo também os direitos dos cidadãos, os nossos direitos enquanto cidadãos, ok? E aí entra esses direitos, não vai imaginar apenas o meu direito particular, não, é o direito que é direito de todo cidadão. Vamos, outro ramo aqui do direito, direito administrativo. O profissional dessa área pode trabalhar no processo de concursos públicos, licitações, contratos administrativos, etc. O foco aqui é a regulamentação dos serviços públicos para a sociedade, ou seja, manter o serviço público para a sociedade. Outro tipo de direito, o penal, serve para disciplinar condutas consideradas ilegais e também que causam riscos para a sociedade. Aqui mexe com a questão da justiça, né? / violência. Por meio de normas, os profissionais dessa área atuam no combate e punição de crimes e contravenções. Que são contravenções? Atos que não são tão graves. E isso acontece todo dia na sociedade. É o direito penal que lida com isso. E o direito tributário, professor? A área que regulamenta atividades financeiras e fundos como impostos, taxas e contribuições. Isso aqui pertence ao direito tributário. E temos também o direito financeiro. Esse ramo é focado na regulamentação da atividade financeira e orçamentária da despesa pública. O objetivo é avaliar os custos de todos os serviços públicos para manter em ordem o Estado, ou seja, o país e todas as unidades federativas. Ok? Ficou claro isso? Adiante. A grande diferença entre direito público e privado é exatamente para quem este profissional do direito está prestando seus serviços, que pode representar casos que envolvem compras e vendas, permutas, doações, etc. Nesse caso, o profissional ele pode ser autônomo ou ter escritório próprio. Vamos então, pessoal, aos ramos do direito privado. Acabamos de ver o público, né? Agora nós vamos entender aqui um pouco, porque ele é muito mais que isso, é muito amplo. O direito privado. Direito civil.
O profissional atua em relações jurídicas pessoais, patrimoniais e familiares, estabelecendo direitos e impondo obrigações. Isso, né, que lida o direito civil. E o direito comercial? A área que envolve normas voltadas para atividades comerciais de pessoas físicas ou jurídicas. Nós entramos aqui, né? Como trabalhadores, ou quando colocamos uma determinada empresa. Pessoa física é quando é o ser em si. E a pessoa jurídica é quando ela é representada por uma empresa, por um CNPJ, por uma associação, tá certo? Sigamos adiante. Direito do consumidor, e aqui é bem nosso, né? Tem como base o Código de Defesa do Consumidor, para a certificação de que as partes em uma relação de consumo estejam realmente em situação de igualdade, de equilíbrio, para que nenhum, digamos, o dono da empresa, ou o consumidor, o cliente, não venha sofrer com aquilo, nenhum nem outro. Aí o direito do consumidor entra para apaziguar. A justiça tem que ser feita sempre, né? E há também o direito do trabalho, exatamente. O direito do trabalho profissional que atua com essa área do direito, ele é responsável pela relação entre empregador e empregados, baseando-se na legislação de consolidação das leis trabalhistas, a famosa CLT. E aí, quando nós assumimos a categoria de trabalhador com carteira assinada, né, então nós estamos debaixo desse ramo do direito privado, que é o direito do trabalhador, ok? Gostaria que vocês pensassem sobre esse próximo vídeo que eu vou passar aqui para vocês e raciocinassem. Vamos tentar entender dentro desse conceito com vocês. Olha aí, pessoal, como é que os grupos étnicos da comunidade escolar convivem com os conflitos que ocorrem diante das diferenças socioeconômicas e culturais na escola e na comunidade em que estão inseridos. Para a nossa realidade, esses grupos étnicos, eles são caracterizados por povos originários, os indígenas, não é verdade? E nós temos aqui, dentro do nosso estado, vários grupos étnicos, e muitos nem se conhecem. Muitos nem têm conhecimento do grupo étnico do outro, a que ele pertence, quais são os valores que o outro, né, implementa no seu grupo e que devem ser respeitados. Vindo já também no interior, nos interiores, na zona rural acontece, mas na zona urbana muito mais. A presença de imigrantes. Aqui na capital tem bastante, né? São haitianos, venezuelanos e outros hispanos e outros povos, né? Dentro de uma escola, onde todos eles se encontram, quando são jovens, ou dentro da universidade, né? Mas a pergunta aqui é bem direta, dentro da sua escola, ou dentro da sua comunidade, como se comportam esses grupos étnicos? Com as diferenças culturais, com as diferenças econômicas, com diferenças sociais? É uma pergunta que merece uma resposta, né? Mas para isso, vamos pensar primeiro. Bom, vamos seguir adiante, temos mais informações. Temos que explorar as diferentes realidades de cada aluno, falar sobre diversidade cultural, promover debates e discussões a respeito dos papéis de gênero e tentar instigar os alunos a questionarem os valores e a sociedade à sua volta, ok? E olha que interessante essa imagem. Nós temos aqui um livro aberto, e aí esse livro aberto, ele recebe o planeta Terra, né? E o planeta Terra não está somente aí o desenho dele, né, a informação dele, não apenas o planeta, mas está envolto aí, olha, por várias conexões. Porque hoje, pessoal, é complicado nós concebermos a sociedade sem a tecnologia, sem a internet, sem a inteligência artificial, né? Então o mundo está todo conectado.
E o livro não deixa de ser o pensamento, a produção intelectual e a produção do pensar, de maneira bem vasta, de cada um de nós. Como nós indagamos, como nós vemos, como nós interpretamos, como nós lidamos com esse mundo, com as demais pessoas. Aqui é para entender justamente essa diversidade cultural, que tanto está presente na zona urbana como na zona rural, em qualquer lugar do Brasil, do mundo. Aliás, hoje o mundo vive um tremendo conflito, né, de povos. Basta ver as guerras aí, Ucrânia-Rússia, faixa de Gaza-Israel, guerras também ali no Congo, na África, em vários lugares essa explosão. Toda essa questão dessa diversidade desses povos quando se encontra, e nós fazemos parte desses povos, gera conflitos, né, que chega ao cúmulo como guerras, mas outros conflitos que são menores, mas, de certa forma, são guerras internas em nós. Então, pode estar acontecendo numa comunidade simples, em que nós estejamos ali vivendo, lidando com o outro no dia a dia, sem aceitar o outro. Isso é um conflito, é uma guerra, de certa forma. Quando eu não consigo aceitar, receber, dar lugar ao outro, né? Entender os seus direitos e seus deveres. Vamos continuar aqui. Vivemos em um país miscigenado. Que palavra é essa, né? Miscigenado. E com muitas culturas. Talvez aqui mesmo já temos uma resposta. Veja, muitas culturas. Muitas culturas só existem porque ela vem da miscigenação. Bom, vivemos em um país miscigenado e com muitas culturas e nuances diversas. Nuances, transformações diversas. Ou seja, esse país ele está em mudança constante, se transformando, né, todos os dias. E isso se traduz em todos os aspectos da sociedade. Quer dizer, a sociedade como toda, ela é o quê? Viva. A sociedade é viva, né? Sempre as coisas estão acontecendo a todo momento. A diversidade se apresenta de diversas formas, como diferenças de raças, religiões, culturas, deficiências físicas e neurológicas. Sempre encontramos pessoas, né, com pessoas especiais e outros mais, né? Bem como diferentes formas de encarar a sexualidade e a questão de gênero. Tudo isso faz parte da diversidade do mundo, né? E do nosso país como um todo. Portanto, é importante tratar abertamente sobre a questão da diversidade na escola, como forma de construir um ambiente saudável. Isso é verdade. O país é diverso, o mundo é diverso. E as nossas crianças, adolescentes, jovens e adultos precisam aprender a respeitar esses contrastes. E os idosos também, que, por sinal, hoje é dia do idoso. Vamos lá? Seguindo adiante, sempre querendo mostrar para vocês essa rede de conexões aqui. Olha que interessante, né? Ninguém escapa da rede de conexões. Estamos interligados com o outro. Esteja ele perto de mim ou do outro lado do mundo. E as tecnologias nos favorecem cada dia mais essas conexões. E por isso, já que eu estou conectado com todos e com tanta gente, né, perto ou longe, necessário que eu saiba respeitá-los, que nós saibamos respeitá-los. Lidar com a diversidade na escola não é tarefa fácil. Punir e recriminar simplesmente são atitudes que podem fazer com que o problema se agrave. Por isso que tem que ter cuidado. Vamos pensar primeiro antes de agir. Por isso o diálogo, primeiro pensa, depois dialoga, né? Por isso o diálogo é sempre o melhor caminho, ok? Vamos lá, porque tem mais informações. Considerando os direitos humanos como o princípio de igualdade entre os homens, quais os limites e as possibilidades de atuar como mediador para a construção da cidadania? Quais são? Com base nos direitos políticos, econômicos e socioculturais. Eu deixo essa pergunta para vocês pensarem, ok? Os direitos humanos surgiram na idade... Aqui é só um histórico, né? Para entendermos como que os direitos humanos surgiram dentro da humanidade, na humanidade. Os direitos humanos surgiram na Idade Média, do casamento entre a filosofia cristã católica com o direito natural, o jus naturale. Isso aqui é latim, tá? No início da Idade Moderna, os racionalistas desvincularam a visão divina do jus naturale, ou seja, tudo era o divino, tudo estava para o mundo
digamos, metafísico, e passaram a defender que o homem é, por natureza, livre e possuidor de direitos irrevogáveis, que não podem ser subtraídos ao se viver em sociedade. Já pensou? A Revolução Francesa entra em cena, deu padrões universais para o direito natural. Vocês sabiam disso? Que isso tem a ver muito com a França, com a Revolução Francesa de 1789? Vamos lá. A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, olha aí, pessoal, as iniciais tudo maiúscula, isso aqui é coisa séria, que nós temos que ter conhecimento, tá? A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789, oriunda da Revolução Francesa, deu uma amplitude muito maior às liberdades individuais, e serviu de base para a edificação de quê? Dos direitos humanos do tempo atual, ok? Interessante isso, né? Direitos humanos são os direitos e liberdades básicas de todos os seres humanos. A ONU adotou a Declaração Universal dos Direitos Humanos com o objetivo de evitar guerras e de promover a paz mundial e de fortalecer os direitos humanitários. Eu acredito que vocês têm bom conhecimento a respeito disso, ok? Porque é algo que sempre está na televisão, é algo que é veiculado em vídeos nas redes sociais, sempre falando a respeito, né? Atualmente nós estamos demais lidando com a questão da guerra e sempre recebemos informações, sejam escritas, sejam um áudio ou um vídeo, sobre a questão das guerras, vamos utilizar no plural, das guerras no mundo, certo? Então os direitos humanos, eles entram aí para preservar o mundo, bem como o princípio aí na Revolução Francesa, quando os direitos que exercem poder sobre toda a humanidade, direitos e deveres, claro, no processo de formação da cidadania, possam cooperar para um mundo de paz, porque de violência já temos tanta. E para entender essa questão da paz, é obrigado a entender a questão, aquilo que é direito meu. Mas eu só posso ter direito uma vez que eu tenho dever. Vocês percebem? Direitos e deveres andam assim, ó, certo? É um no outro. É uma engrenagem, Para se ter direito, eu tenho que fazer dever. Eu tenho que ser responsável, certo? Naquilo que me foi imposto. E aí sim, dentro dessa responsabilidade, eu passo a ter direito. Se o direito for negado, temos aí a justiça, certo? Vocês não viram as ramificações do direito aqui? Para nós buscarmos socorro lá? Ela existe. É obrigado que nós tenhamos conhecimento e façamos uso, porque faz parte da vida do brasileiro, pelo menos dentro do nosso país, que reza no nosso país a democracia. E na democracia, direitos e deveres para todos. Aqui no Amazonas, nós bem sabemos, falando assim a questão dos direitos humanos, que nós tivemos a presença de um grande escritor, infelizmente ele já faleceu, né? E não faz tanto tempo, Tiago de Mello. Tiago de Mello, grande escritor amazonense, que escreveu sobre o direito do homem. Olha que interessante, né? Totalmente interligado com os direitos do cidadão a partir da Revolução Francesa. Deve-se respeitar o homem na sua conduta de vir. Deve-se respeitar o homem, o seu direito de ir e vir. Quando eu falo homem, eu estou utilizando o termo genérico. Homem e mulher, claro. Homem e mulher e homem. Deve-se respeitar, dentro da democracia, o seu direito de voz, de fala e de vez. Porque ninguém deve ser desmerecido dentro de uma sociedade. Todos nós temos direitos, assim como também temos deveres. Bom, pessoal, finalizo aqui a nossa aula de hoje, esse assunto.